Graça e paz, igreja, por divina graça, bondade, misericórdia, favor e perdão. Estamos com Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus. E hoje teremos a nossa 19ª mensagem da 32ª Santa Convocação, e tem um tema e uma divisa. O nosso tema é Aprendendo de Jesus. E a nossa divisa que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Vamos orar. Pai eterno, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer-te por tua bondade, pelo teu cuidado, pelo teu amor, por providências que o Senhor Deus vai tomando e a gente vai seguindo rumo a Jerusalém celestial. Porque nós somos do Senhor, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos amou primeiro, nós te amamos, tememos o Senhor, o seu nome, a sua palavra, e amamos estar sobre a tua proteção, guardado, protegido, orientado, fortalecido no Senhor. E a nossa esperança está no Senhor. Por intermédio da nossa fé construtiva, eu te louvo, glorifico e exalto o teu nome, já te pedindo, Pai, em o nome de Jesus Cristo, a iluminação do teu Santo Espírito, meu Deus, para a proclamação do teu nome por intermédio da tua palavra. Seja o teu nome louvado, porque tu és bendito. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Oh, amados de Jesus Cristo, hoje nós vamos estar vendo no Sermão do Monte, nos versículos 27 e 28, esta mensagem que está na palavra de Deus, que é o 7º mandamento da lei de Moisés: não adulterarás. E Jesus Cristo vai mostrar um pouco mais detalhadamente o que de fato é este mandamento. Então nós vamos estudar hoje, nosso tema hoje é a raiz do pecado, vírgula, entre o desejo e a prática. Então está escrito na palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. E lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14, o 7º mandamento é: não adulterarás. O Senhor Jesus Cristo aqui usa uma expressão de que o desavisado, o inato, vai entender que essa audição é voltar ao passado para ouvir Moisés proclamando a lei. Então, esta
maneira de transmissão oral que o judeu tem em o seu lar, ensinando os seus filhos no caminho em que deve andar, ele está fazendo com que aquela multidão, no qual está inclusa os seus discípulos, ouvistes o que foi dito no sujeito oculto. Então é trazendo à memória alguma coisa conhecida. Aquela multidão que estava ali era conhecedor da lei, do decálogo, era conhecedor do Pentateuco, era, na sua maioria, religiosos praticantes. Mas ao ouvirem o Senhor Jesus ensinar e ouvir a fama de Jesus Cristo, começaram a segui-lo. Então Jesus Cristo está falando a um público conhecedor da Torá, a um público conhecedor da lei. E aí você pode dizer que Jesus está chovendo no molhado. Como que vai ensinar alguém que já sabe? Mas sempre tem coisas que aprendemos e que julgamos ser doutores na matéria, nos fechamos para aprendermos mais. E com Deus, nós sempre aprendemos mais, porque é o Deus da palavra. Então é o Logos quem está falando, que é aquele que determinou a lei, que fez a lei, que escreveu com o seu próprio dedo nas duas tábuas de pedra por 2 vezes. Então, ele fala com autoridade. Primeiro, porque foi ele que fez a lei. Segundo, porque ele fez a lei e cumpriu a lei na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Então, toda a autoridade. E quando ele diz, ouvistes o que foi dito, ele está dizendo, ouvistes parte daquilo que é muito mais extenso do que vocês imaginam. Seus pais, os pais dos seus pais, os seus antepassados, não tiveram a oportunidade que vocês têm. Vocês que estão aqui nesta noite são privilegiados, porque já ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Mas nós vemos a continuação. Então não se encerra. Tem alguma coisa a mais. Tanto é que tem a mais que Jesus, que é a autoridade suprema, que é santo, que é eterno, que é glorioso e que é verdade absoluta. Diz, eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já em seu coração, já pecou contra ela. Mas só fala do homem olhando para a mulher. A mulher está excluída disso? Não. E aí, isso é generalizado. Homem que olha para uma mulher e deseja em o seu coração e já viaja na maionese, com aquele olhar um pouco mais demorado,
a olhar e olhar. Posso olhar até me assustar, mas eu posso olhar e posso ficar assim, né? É um olhar mais demorado. É um olhar que vai vendo formas e contornos. E vai sentindo. Eu hoje falei sobre cheiro, né? Que é só o pó. Já uma pessoa já diz, vai ter gente que vai querer me cheirar. O pó é seguir carreira, né? É desse pó que a senhora está falando. Então, estas questões, Jesus está dizendo que o adultério não precisa do fato consumado. A fé é a mesma coisa. Se com tua boca confessares e em teu coração creres, o coração é o lugar de onde procedem as saídas da vida ou as saídas para a morte. É por isso que Deus pede para o indivíduo: filho meu, dá-me o teu coração. Essas questões são muito importantes e para que nós entendamos, amados de Jesus Cristo, Jesus aqui não está abolindo a lei. Jesus aqui, ele não está anulando a lei de Moisés. É a mesma lei do mesmo Deus, que o mesmo Deus está falando de uma forma mais intensa. Porque ninguém adultera se não cobiça. Ninguém adultera se não planeja. Ninguém adultera se não elabora. Então, quando nós vemos lá em 2 Samuel, capítulo 11, de um assim, um personagem bíblico, homem segundo o coração de Deus. Quem é ele? O rei Davi. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém, o 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço do palácio, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E ela não estava de roupa. Essa foi a primeira garota da laje. 3. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo: estou grávida. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ver aqui algumas questões que está dentro do que o Senhor Jesus Cristo está ensinando. Bom, naquela época, era comum os reis estarem na guerra. Davi era homem de
Davi estava na guerra. Estava onde? Em casa. Estava no palácio. Enquanto os outros guerreavam por Israel, Davi dormia. Acordou à tarde. Foi passear no terraço. Nada de errado de Davi não ter ido à guerra. A ocasião faz o ladrão. Nada de errado passear lá no terraço. Mas passeando pelo terraço, a mulher de Urias, o Etita, estava se banhando. E eu vi, agora, quando eu cheguei aqui, o nosso grande amigo ir lá naquela casinha, daquela paisagem, e fazer assim, né? Davi deve ter quase caído lá da sacada. E que aquilo? Nunca vi um negócio desse? Quem é aquela lá? Aquela lá é mulher de Urias e ela é filha de Elã. Ele era rei. Quem pode, não pede. Quem pode, manda. E quem tem juízo, obedece. O que é que fez? Trouxe ela. Para onde? Para dar uma volta no terraço? Para dar uma volta no palácio? Não, levou para os seus aposentos na cama. E aí, consumou-se o fato, pelo ato. Mas onde se originou o pecado? No coração. É algo pensado. E aí, amados de Jesus Cristo, vem as consequências. O Senhor Jesus está dizendo aqui, porque a lei mata. Para que você não morra, para que você não se destrua, eu estou avisando. Então, não precisa você manter o coito. Basta você olhar e desejar. Então, amados de Jesus Cristo, as coisas de Deus, elas são muito mais complexas do que a gente entende. Então, amados de Jesus Cristo, Jesus apenas conclui a lei em o seu corpo, na sua totalidade, pela autoridade máxima dele, porque ele é Deus e ele sabe o que é certo, e sabe o que é errado, e sabe onde nascem as coisas, é no coração. Então ele está dizendo, é no seu olho, né? Tem uma outra versão aqui de um outro personagem, está lá em Gênesis, capítulo 39, de 6 a 20, Alex. É uma leitura bíblica conhecida dos leitores da palavra de Deus. Aqui Davi estava olhando a mulher. E aqui a situação é inversa. E quem conhece a história de José, conhece esse fato. Olha só. Assim deixou ela aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Se José fosse feio, pode ser que não tinha acontecido nada. Mas esse negócio aí não é por beleza. Mas vamos lá. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a
cobiçá-lo. O zoião, né? E o convidou. Venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que te deixou aos meus que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? É um homem que tem fé em Deus e que entende antes do ato, antes do fato, que desagrada a Deus. São duas coisas antagônicas. O homem segundo o coração de Deus. Depois desse texto a gente vai ver o outro. E depois de tudo acontecer, aí vem a confissão e o entendimento de que o pecado que ele fez de cobiçar e de trazer não foi contra Urias, foi contra Deus. O pecado é errar o alvo. O pecado é contra Deus. Então, amados de Jesus Cristo, assim, embora ela insistisse com José todo dia, toda hora, todo momento, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Via a mulher, se escondia. É que nem aquela lá da cobra e do vagalume, né? Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e ela já tinha deixado o esquema pronto. Não ficou nenhum na casa, só ela e ele. Ela agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo! Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou seus empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Mulher honesta, né? Gente boa. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então, repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Todo fica sempre bravo. Mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. É melhor ficar preso, é melhor ser morto do que pecar contra Deus. Essa mulher, na fala de Jesus Cristo, adulterou com José sem José ter adulterado com ela. Mas pode um pecar no adultério sem que o outro peque? Porque faz parte do fórum íntimo, da imaginação, né? E peca. Peca contra Deus. Lá nos Salmos 51, a palavra de Deus está dizendo, Salmos 51, tem misericórdia de mim, ó Deus,
por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. 2, pode indo, Alex. Vamos indo. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me o meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado são pecado reincidentes, né? Sempre me persegue. São os prediletos. Aí ele fala o que José falou lá no Egito: eu não posso pecar contra o meu Deus. Aí vem a consciência ainda vir: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Aí ele vai pedir perdão a Deus. E a gente vê em 1 Samuel, nós vemos em 2 Samuel, Deus dizendo que por causa daquele pecado, da transgressão que ele fez contra Deus, por ele não ter ido à guerra, por ele ter dormido à tarde, acordado, ir lá no terraço e cobiçado Batseba, e ter mandado perguntar quem era ela, e depois de saber quem era ela, e mulher de quem era ela, mandou buscar ela e se deitou com ela. E não parou por aí. E ainda criou meios para que o marido dela, quando chegou da guerra, fosse para casa, mas ele ficou à porta do palácio. Então, criou-se uma outra guerra para que ele fosse colocado à frente do campo de batalha para morrer. E aí Deus disse para Davi: eu não tirarei a espada do meio de ti. A consequência. Pecado tem consequências. E ninguém que peca sai impune. Ninguém que peca sai impune. Em uma última mensagem que eu fiz em uma cidade, em uma igreja, eu fui chamado para pregar em um jantar de casais. E preguei no aniversário da igreja. E o pastor que me convidou, amigo pessoal, me deu um tema. E me deu um versículo. E eu fui falar aos casais. Porque ele usou aquele versículo lá de Cantares: as muitas águas não podem apagar o meu amor, o nosso amor, e nem rios afogá-lo. E eu usei uma moeda de 10 centavos. Vendido um amor por 10 centavos. E no domingo à noite eu preguei e falei sobre as consequências e a morte. Usei outros mecanismos para falar de outras coisas. E das outras coisas que eu falei sobre uma chácara, um recanto, onde eu fiz campo, fiz piscina, fiz quadra de areia. Falei sobre as plantas que tinham ali, das pessoas adotando árvores. Mas o que eu estava falando era para alguém que estava em pecado. E de que não era a primeira vez, nem a segunda. Se tornou algo rotineiro em toda a sua vida de ministro. E fazendo o apelo, muitas pessoas foram à frente, inclusive o pastor que se ajoelhou e que já não está mais no meio dos viventes. Não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor Jesus Cristo está falando acerca disso. Que Deus deu vida para que a gente tenha vida e tenha vida em abundância. Adultério
é substantivo feminino. É traição de um dos cônjuges. Jesus vai à origem, à raiz do pecado sexual, acerca da violação do pacto da fidelidade, a falsificação, a adulteração, rompe a fidelidade, que é um compromisso que assumiram com a outra pessoa, fidelidade matrimonial, que são hábitos e comportamentos constantes. Fidelidade vem de fidelis, que é do latim, atitude de quem é fiel. Amados de Jesus Cristo, a fidelidade é imposta por Deus. Se nós vermos, Alex, mais um aviso que tem em Provérbios capítulo 7. Provérbios capítulo 7, vamos do 1 ao 7, que é o suficiente. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo e no coração guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos seus dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher adúltera, da mulher leviana com suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Então ela está à espreita, ela está à caça, ela está à procura. Vamos do 8, Alex. Vamos continuar para você ver onde chega. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção da casa dela. Não diz que ele ia na casa dela, mas estava em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. Vai traçando o pano de fundo. Em direção da sua casa. Ela saiu da casa e foi em direção ao indivíduo. Então a mulher veio ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa, sempre caçando. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica a espreita. Vamos indo. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carnes dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí para encontrá-la. Não, ele foi uma vítima. Qualquer um que tivesse, ela ia pegar, né? Então, vim à sua procura e encontrei. Você é um felizardo, você vai morrer. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos da delícia do amor. Olha o que Deus diz. Pois o meu marido não está em casa. Adultério. Quando o marido sai, ela não fica em casa. Partiu para uma longa viagem. Pode ir tranquilo, não vai ter problema nenhum. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua. Com a sedução das palavras, persuadiu e atraiu com o dulçor dos seus lábios
beijos e mais beijos, trocas e trocas de guspe. Imediatamente ele seguiu como o boi levado ao matadouro ou como o servo que vai cair no laço. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Quando Jesus está dizendo, é porque ele veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância, para que não abreviemos os nossos dias. Foge dela. Então, meu filho, ouça-me com atenção as minhas palavras. É a sabedoria que está falando? Ou é o Deus da sabedoria? Não deixe que o seu coração se volte. Você viu? Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela. Nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. É Jesus que desceu do céu, que se fez carne, que andava fazendo o bem, que jamais pecou, que não peca e que nunca pecará, e que tem um amor tão grande por cada um de nós que quer que nós tenhamos vida. E nos avisa. Mas o tolo, aquele que não tem sabedoria, então você está dizendo que Davi era tolo? Era. Foi tolo. E ninguém da sua casa ficou vivo. Há dissabores, há consequências. Pecar é gostoso, mas a casa da mulher adúltera é o caminho mais curto, é o caminho mais perto para o inferno. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, diz que a fidelidade é fruto do Espírito Santo, que a fidelidade é coisa de Deus, e a fidelidade deve ser estendida a Deus e ao próximo. Mas o fruto do Espírito é amor. Esse amor aí é HP. Esse amor não é eros. Se você falar em amor hoje, aí a pessoa vai ligar amor a sexo. Aí é o amor que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, que não trata com leviandade. É alguma coisa santa, do santo e eterno Deus. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Amados de Jesus Cristo, esse é trair, adulterar, é enganar, é iludir, é ludibriar e é atraiçoar. Os rabinos e os sacerdotes limitavam, ensinavam que o adultério era só o coito, era só o ato. Por que eles falavam isso? Eles eram adúlteros. Eles muitas vezes tinham outros deuses. Mas Deus é santo. E ele ensina de A a Z. Então, quando Jesus diz assim, ele não está quebrando a lei, ele está reforçando a lei como ela é na sua origem, porque ele sabe. O amados de Jesus Cristo, olhar para uma mulher com uma intenção impura é um olhar lascivo de um coração impuro
Mas não se esqueça que Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E a prática ou aquele sentimento transgride contra Deus. E com a aliança, e com o pacto que você fez com o seu marido no seu casamento. Você está traindo. Você está pecando. Então, amados de Jesus Cristo, não é preciso consumar. Basta ter a intenção de ir para o leito. Deus condena as intenções. Está entendendo? Não é preciso consumar. Entre o desejo e a prática, cobiçar é um olhar fixo, demorado, com desejos de apetites sexuais interiores. Não é acidente. Adultério é planejamento. Viu a mulher aí como que ela fez? Está sempre a espreitar. O amados de Jesus Cristo, que o Senhor está falando aqui, é de que você ouviu o que foi dito, mas não atentou para o que estava sendo dito. Então Jesus Cristo chama a atenção e diz: é mais grave e é pior daquilo que você acha aqui. Então, foge, sai fora. É o que José fez. O que José fez? Fugiu, saiu na carreira, fugiu do combate e deu no pé. Com todas essas questões que aconteceu na vida de José, o desejo no coração dele era não pecar contra Deus. O desejo que você tem lá no seu coração. Guarda bem o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço por mais esta lição do Senhor, este ensino do Senhor, que julgo indispensável, relevantíssimo, e de que muitos, ao longo dos anos, têm caído em desgraça por causa da cobiça, por causa do adultério. E eu quero te louvar, exaltar e glorificar o teu nome, porque o Senhor tem guardado a minha vida e eu tenho atentado para preservar-me, em respeitar, em olhar com o olhar de Jesus Cristo, em desejar viver uma vida reta, santa e irrepreensível, e de sondar os caminhos por onde eu ando, onde eu piso, onde vou colocar o meu pé, porque o diabo trabalha incessantemente e muitos maiores do que eu já caíram, mas isso não é álibi para que eu caia, porque Jesus manda eu cuidar de mim mesmo. E eu não quero trair o Senhor que me chamou para proclamar o seu evangelho. Não quero trair a mulher da minha mocidade. Não queremos pecar contra Deus. Então eu oro no nome de Jesus e te agradeço pela palavra. Seja o teu nome louvado no nome de Jesus. Amém.